E aí, pessoal, agora é hora de período colonial. Antes de mais nada, não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Então acessa lá para ter todo o nosso conteúdo aí disponibilizado, ok? Vamos lá então. Hoje, pessoal, então a aula é sobre o período colonial brasileiro, mais especificamente sobre as atividades econômicas desse período colonial. É importante lembrar que nessa época o Brasil ele é uma colônia de Portugal. O Brasil pertence a Portugal, não é um país, não é um estado independente. Então nesse período o que vai ser feito aqui no território? Atividades que possam gerar lucro para Portugal. Lembrando que a partir do século XV Portugal começa um processo de expansão marítima, buscando territórios para explorar para o comércio, para fazer comércio na Europa, para pegar alguma coisa, alguma matéria-prima, para fabricar alguma coisa, para produzir alguma coisa que possa levar para o comércio europeu, acumulando capital. Então o sentido dessa expansão marítima portuguesa no século XV é a acumulação primitiva de capital. Aí a gente tem as origens do capitalismo comercial, tá? E Portugal, nessa expansão marítima, busca as rotas para chegar no Oriente. Uma das consequências dessa expansão marítima é o descobrimento ou o achamento do território brasileiro. Portugal, então, vai se apossar, vai se adonar de todo esse território que hoje é o Brasil, explorando o território e subjugando as sociedades, as comunidades indígenas que aqui viviam, assim como a Espanha fez também no continente americano, tá? Quais são as principais atividades coloniais, então, que nós vamos ter nesse período? Eu botei aqui nos slides, então, primeiro o pau-brasil. Tá? O pau-brasil, pessoal, nós temos como a primeira atividade econômica do período colonial. O Brasil, nessa época, de 1500 a 1530, ainda não era tão interessante para Portugal, ainda era um território a ser explorado, um território a ser reconhecido, né, a fazer um mapeamento do território. Então, nessa época, Portugal não se interessou muito. Nesses primeiros 30 anos, o mais interessante para Portugal ainda era o comércio com o Oriente. O Brasil, então, vai servir como um porto de passagem para os portugueses. Não encontrando imediatamente o que eles queriam, que eram os metais preciosos, lembrando que nós estamos falando desse antigo sistema colonial, ou do mercantilismo, que a acumulação de metais preciosos era fundamental, era de extrema importância para um Estado se manter economicamente estável. Então o pau-brasil foi a primeira riqueza encontrada e foi a primeira riqueza a ser retirada do território. Tá? O pau-brasil, então, pessoal, ele é retirado num regime de escambo. Escambo é uma troca de mão de obra indígena por presentes, por objetos. Os indígenas que faziam a derrubada da árvore pau-brasil, eles não foram escravizados nesse período aqui, nesse período desses primeiros 30 anos, não há ainda a escravização indígena. Depois sim, depois eles vão ser escravizados. Tá? Para que servia o pau-brasil? Para a fabricação de tinturaria, ou seja, para a fabricação de corantes. Por ser uma madeira avermelhada, ela poderia então servir para a fabricação de corantes. E a extração é uma extração predatória, então não há uma preocupação em replantar o pau-brasil, e sim apenas a retirada. Passados esses 30 anos, o Brasil começou a se tornar mais interessante. Por quê? Porque há uma preocupação dos portugueses com a invasão do território pelos franceses, principalmente. Então os portugueses começam a dar mais atenção para o Brasil, e também porque o comércio com as Índias, o comércio com o Oriente já está em decadência. Então, a partir de 1532, nós vamos ter a produção de açúcar. Aqui, uma produção em larga escala. Para abastecer, então, os cofres portugueses, dentro da dinâmica, dessa estrutura do antigo sistema colonial, na necessidade de acumulação de capital, foi então pensado a plantação em grande escala da cana-de-açúcar, que não era uma novidade para os portugueses. Os portugueses já tinham experiência nas Ilhas Atlânticas com a plantação açucareira. Tá?
serve então para abastecer o antigo sistema colonial. Nesse período aqui da produção açucareira, nós temos então a escravização indígena e africana. A escravização começa então com os indígenas, que estão mais próximos aqui do território, e passa para os africanos. Por que há uma procura pelos africanos para a escravização? Há vários fatores que levam a isso, mas talvez o fator mais importante seja a questão econômica. O negócio do tráfico negreiro virou um negócio. O tráfico de pessoas escravizadas virou um negócio. E isso abastecia economicamente a metrópole, que é Portugal. Portanto, era importante para os traficantes de pessoas manter a escravidão, manter a escravização. E outros fatores, por exemplo, a proteção dos jesuítas em relação aos indígenas, algumas leis que foram feitas para proteger os indígenas da escravidão e uma resistência indígena mais eficiente num primeiro momento. Claro que depois os africanos também vão resistir, mas os indígenas sendo mais eficientes na resistência por conhecerem o território, por serem escravizados entre aqueles que conversavam a mesma língua, entre os seus familiares. E com os africanos isso era diferente, há uma mistura das várias etnias, das várias línguas, dificultando a resistência. Mas o importante é entender que a escravização dos africanos se deu porque isso também era um negócio, o tráfico também era um negócio e gerava lucro para a metrópole. A escravização indígena era um negócio interno apenas colonial. Tá? E é importante lembrar, fundamental lembrar, a plantation. A palavra plantation é um modelo de produção aqui do açúcar, feita em grandes propriedades, monocultura, uma produção de uma coisa só, e para exportação utilizando-se da mão de obra escrava. Tá? Então a plantation é o que caracteriza a produção açucareira. E a sociedade é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade estagnada, é uma sociedade parada, é uma sociedade que não há mobilidade social, uma sociedade dominada pela figura do homem, pela figura masculina, e uma sociedade aristocrática. A aristocracia, nesse caso, são os senhores de terras, são os senhores de engenho. Nessa época, no Brasil, ter terras, ter escravos, era fazer parte de uma elite, fazer parte de uma nobreza, fazer parte de uma aristocracia. Esse é um modelo, então aqui nós temos um modelo do engenho. Tá? O modelo do engenho aqui, pessoal, a gente enxerga então a produção, aqui a produção açucareira acontecendo, aqui no canto inferior da imagem. A casa de propriedade era chamada Casa Grande, a propriedade do senhor de terras. A igreja era muito importante nessa época, a religião, né? Uma sociedade muito religiosa, né? Muitos padres aqui também. E a senzala, né? Que era o local de habitação então, dos africanos escravizados. Então esse é um desenho que retrata como seria o engenho nessa época. O engenho que é o complexo todo da produção. Tá? Agora sim vamos para a mineração. Tá? A mineração então seria a terceira grande atividade econômica. Eu falei essas três atividades econômicas, mas é importante lembrar que outras atividades de subsistência também existiram. Produção de mandioca, produção de algodão, produção de trigo, mas são menos importantes no sistema colonial. Essas três que eu estou falando, elas abastecem o sistema colonial. A mineração, pessoal, ela se dá basicamente no século XVIII. As grandes jazidas de metais preciosos, elas se encontram a partir da exploração bandeirante, da atividade bandeirante, são os bandeirantes que vão conseguir achar as grandes jazidas de metais preciosos, e a mineração tem como consequência uma mudança do eixo administrativo econômico para a região sudeste. A região sudeste vai se transformar então na principal região administrativa, porque é na região sudeste que se encontram as grandes jazidas, aonde hoje é o estado de Minas Gerais, é onde estavam as grandes jazidas de metais preciosos. Tá? Importante lembrar também da fiscalização. Há uma rígida fiscalização da coroa portuguesa cobrando impostos. O imposto mais famoso é o quinto, então todo o ouro retirado tinha que passar uma quinta parte para a coroa se importa, ela quer acumular metais preciosos, então boa parte do ouro retirado do território brasileiro passava para Portugal, uma quinta parte sempre passava para Portugal, a partir da rígida fiscalização. Isso gerou até algumas revoltas
nesse período, como a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos. Então é importante lembrar disso. E a sociedade é uma sociedade diferente da sociedade açucareira, e é importante que se faça essa relação. É uma sociedade mais dinâmica, uma sociedade que tem núcleos urbanos, é uma sociedade com maior possibilidade de mudança social. Tá? Então, pessoal, basicamente são essas três as atividades econômicas mais importantes que se inserem no período colonial, na produção colonial de acumulação de capital. Pau-brasil no primeiro momento, depois açúcar. Açúcar percorre todo o período, então não são ciclos, não é um ciclo do açúcar, é uma atividade que se estende durante todo o período, e a mineração. É importante lembrar que tem outras atividades menos importantes de subsistência também. Tá? Por hoje era isso, então muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado e compartilhem aí nossas redes sociais, acessem as nossas redes sociais. Tchau, obrigado.